Olá, pessoal. Hoje eu vou falar um pouquinho para vocês sobre gerenciamento de escopo. Gerenciamento de escopo é uma das áreas em gerenciamento de projetos que mais me preocupa e que mais me chama a atenção. Por quê? Porque hoje existe uma preocupação muito grande das pessoas em gerenciar, em garantir o cumprimento do prazo, o cumprimento dos orçamentos. Mas será que nessa ânsia por cumprir prazo, cumprir orçamento, nós estamos fazendo o trabalho certo? Nós estamos delineando bem o escopo? Quando eu converso com as pessoas, quando eu converso com os clientes, quando eu converso com alguns alunos meus, talvez um dos maiores desafios que todos eles têm Ricardo, um dos maiores pesadelos na minha vida é administrar o escopo. É um escopo incontrolável, o cliente muitas vezes tem uma percepção diferente do trabalho que tem que ser feito, da minha impressão, e aí isso gera conflito, isso gera desentendimento entre nós. E o que eu tinha a dizer para vocês para isso? Primeiro, escopo é a chave de tudo. Sem gerenciamento de escopo, você não precisa perder tempo nas outras áreas. Nada vai dar certo se você não souber exatamente o que tem que ser feito. É impossível você falar, olha, você tem um prazo de 30 dias, você tem um prazo de 60 dias, de 90 dias, para fazer o quê? Se você não sabe o que você vai fazer, fica muito difícil você definir por quanto tempo ou qual custo você vai ter. Eu me lembro, eu nunca coloquei isso nos meus livros, mas eu me lembro muito bem a história do Lewis Carroll, Alice no País das Maravilhas, que quando a Alice adormece e entra no labirinto, ela chega numa encruzilhada e ela encontra um gato preto, e aí ela pergunta para o gato assim, seu gato, qual dos caminhos eu pego? Aí o gato pergunta para ela assim, para onde você está querendo ir? Aí ela fala, não sei. Aí o gato responde, então qualquer caminho serve. Então a primeira coisa que a gente tira desse trecho brilhante do livro é que a primeira coisa eu preciso saber para onde eu estou indo. E aí, quando a gente começa a trabalhar um pouco o escopo, a gente acaba tendo que entender que na verdade o escopo não é uma coisa só. O escopo se divide basicamente em 3 tipos de escopo. O escopo funcional, o escopo técnico e o escopo de atividades. O que é o escopo funcional? O escopo funcional é o conjunto de funcionalidades que o produto do seu projeto vai prover. Vamos dar um exemplo. Eu estou, por exemplo, construindo um carro. O escopo funcional de um carro ele vai ter vidro elétrico. Eu preciso de um vidro elétrico. Ou seja, ele é não técnico, ele é orientado para o cliente, ele é um escopo que o cliente facilmente vê. Já por outro lado, eu tenho o segundo tipo de escopo que interessa muito mais a equipe, que é o chamado escopo técnico. O que vem a ser o escopo técnico? O escopo técnico é o conjunto de características técnicas do projeto que vão prover aquele escopo funcional. Vamos dar um exemplo? Se no meu escopo funcional eu quero um vidro elétrico, no escopo técnico eu vou estar definindo quantos HP vai ter a máquina de subir o vidro. Mas vocês concordam comigo que o cliente não quer saber? Ninguém entra numa loja falando assim, olha, eu estou querendo comprar um carro, você pode me dizer quantos HP tem a máquina que levanta o vidro do seu carro? Isso não interessa. Agora, para o projeto isso é importante, porque isso compõe a parte técnica do projeto. É igual, por exemplo, eu preciso de um software. O software com essas características, isso é escopo funcional. Agora, o escopo técnico vai dizer qual banco de dados eu vou usar, qual tipo de tecnologia de desenvolvimento eu vou fazer. E, finalmente, eu tenho o terceiro escopo, que é o escopo das atividades. E esse escopo é claramente designado numa estrutura que a gente chama de EAP ou WBS, ou estrutura analítica do projeto. É como se fosse uma árvore, um organograma, onde todo o trabalho do projeto é descrito. Então, voltamos lá no exemplo. Escopo funcional, eu quero um vidro elétrico no meu carro. Escopo técnico, quantos HP vai ter a máquina que levanta o vidro, qual o peso do vidro, como o vidro vai funcionar. Escopo de atividades, eu vou ter as minhas tarefas. Então eu vou ter especificar a máquina, comprar a máquina, instalar a máquina, testar a máquina.
Esse, normalmente, escopo de atividades é o escopo mais visível em todos os softwares de gerenciamento de projetos. E não adianta eu começar pelo escopo de atividades. Antes, eu tenho que fazer uma coisa chamada declaração de escopo, onde eu discuto exatamente quais são as funcionalidades com o meu cliente que eu preciso e como eu vou traduzir isso num escopo técnico adequado. Espero que isso tenha esclarecido um pouco para você sobre o escopo e até a próxima semana. Um abraço.